Olá a todos, aqui quem fala é a doutora Marcela Guimarães. Eu sou nutricionista, sou nutricionista clínica e nutricionista esportiva. Eu tenho mestrado e doutorado na parte de neurociências e hoje eu vim falar um pouquinho aqui para vocês, quero agradecer o convite do Josué, sobre alimentação nesse período que a gente encontra de confinamento, né? Hoje eu tô morando na Espanha, tem quase 2 anos que eu tô morando aqui. E trabalho aqui também como nutricionista e também trabalho dando consultas online para o Brasil também, né? E é um momento que a gente está passando muito delicado, é um momento de muita incerteza, de muito estresse, né? Infelizmente é uma coisa que ninguém imaginava estar passando. E justamente por isso, né, por essas mudanças de hábito, desse estresse, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês de algumas dicas que eu posso estar dando para vocês para a gente tentar fazer o máximo de uma alimentação melhor e contribuir para nossa saúde, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que é de fundamental importância, e isso na verdade eu acabo falando em qualquer momento que a gente se encontre, é que a gente precisa estar tentando consumir mais alimentos naturais, né? É que hoje a gente chama de comida de verdade. Então, isso é de fundamental importância para a gente manter a nossa saúde, né? O primeiro passo que a gente dá, evitar produtos industrializados, né? Os produtos que a gente chama de processados, ultraprocessados, e consumir mais alimentos naturais possíveis. Então, eu vou dar um exemplo. A gente pode estar consumindo, ao invés de um suco de caixa, a gente pode estar consumindo a fruta in natura, que é melhor. E se quiser consumir o suco, né? Consumir o suco da fruta mesmo, né? Então, isso é um exemplo. Outro exemplo seria molho de tomate. Existem vários tipos de molho de tomate mas a gente pode fazer em casa também, né? A gente pode estar fazendo até congelar, a gente pode deixar congelado. É muito mais saudável e muito mais saboroso. Então, assim, algumas coisas a gente pode estar tentando mudar aos poucos, mas o principal é evita comer comida ultraprocessada principalmente, né? Que são sopas instantâneas, alimentos congelados, biscoitos em geral, enfim, né? Mais natural possível. É claro que nesse momento que a gente se encontra, por às vezes vir ansiedade, a gente busca alimentos, né? A gente busca alimentos às vezes de calorias vazias, porque na verdade o que a gente tem não é nem fome, é aquela fome emocional, é aquela vontade de comer justamente pela ansiedade. Então a gente também precisa diferenciar o que é fome, o que é fome emocional, né? E nesse caso que a gente se encontra, na maior parte das vezes a gente vai sentir a fome emocional, aquela vontade de comer, e normalmente vem associada a comer comidas que não são saudáveis, né? Mas a gente pode estar tentando também fazer algumas estratégias para isso, né? Então eu dou um exemplo clássico que é comer um fast food, comer um hambúrguer, por exemplo. Se você vai pegar um hambúrguer de fast food, ele não tem nada que nutre a gente, né? Ele vai ter muito mais gordura, vai ter muito mais gordura hidrogenada. Ele vai ser de uma qualidade muito ruim. E na verdade a gente vai matar a nossa vontade, mas a gente não vai se nutrir. Mas em compensação, a gente pode estar fazendo um hambúrguer caseiro, por exemplo. A gente pode pegar carne moída, que é uma carne magra. A gente pode colocar temperos naturais. A gente pode, às vezes, colocar no forno, não necessariamente a gente frita. E mesmo que a gente frite, a gente fazendo a fritura em casa é muito mais saudável do que a gente consumir uma fritura na rua, né? Então, isso é um exemplo que eu dou. Mas hoje, a gente pode estar fazendo uso de várias substituições, né? Hoje em dia, a gente vai na internet, tem inúmeras receitas fit pra gente seguir e que a gente pode estar associando, né, uma alimentação saudável com uma alimentação saborosa também, né? A gente não precisa ficar restrito. E é claro, um dia ou outro que der uma vontade de fazer algo diferente, ok, né? Quem conhece meu trabalho sabe que eu não sou radical ao extremo, né? Então a gente pode fazer, mas que não seja uma rotina. A nossa rotina precisa ser uma rotina de alimentos saudáveis, uma alimentação rica em legumes, frutas, verduras principalmente, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa tentar, né, colocar na nossa cabeça e tentar colocar em prática. Nesse momento de confinamento, né, uma das coisas que a gente nota muito é até a falta de rotina, né? E às vezes, assim, uma dica que eu dou é tentar manter uma rotina, pelo menos de alimentação. Vamos tomar café a tal hora, almoçar a tal hora, fazer um lanche ou um jantar. Manter uma rotina justamente para essa ansiedade não vir. Porque se a gente não mantém uma rotina, a gente pode acabar beliscando mais vezes ao dia, né? Que isso acontece também, que a gente tá em casa, ansioso, às vezes mais ocioso. Então, acabar também tendo uma rotina alimentar. E se for
beliscar alguma coisa, tentar beliscar algo mais saudável, né? Existem opções que a gente pode fazer, frutos secos é ótimo para beliscar, né? É calórico, mas é saudável, frutas em geral, tem alguns snacks também que a gente pode fazer, e, enfim, existem inúmeras receitas também de beliscos, né, que a gente pode estar usando de uma maneira mais saudável. Outra coisa, até pela questão de praticidade, é tentar também, né, ter uma certa ideia do que vai fazer no almoço, no jantar, planificar um pouco na cabeça mais ou menos o que vai comer na semana, justamente para não ter improviso. Porque quando a gente está no improviso, a gente acaba abrindo a geladeira, abrindo a despensa e pegando o que tem na frente, né? Então, às vezes também, além da rotina de horário, é tentar manter uma planificação ao longo da semana do que vai consumir ou não. Isso é uma outra questão que talvez seja importante também. Congelar alimento é uma boa dica também, né? Por uma questão de praticidade e também por uma questão de você ficar evitando de sair o tempo inteiro para fazer compras, né? Quanto menos a gente sair para coisas desnecessárias, é melhor. Então, o mercado é uma coisa fundamental, mas às vezes a gente pode evitar de ir muito, né? Então, congelar alimentos já é uma dica importante também e de muito utilidade nesse momento também. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam e sobre para ajudar, né, a questão do sistema imunológico. E muita coisa também que as pessoas me perguntam, né, nesse período que a gente se encontra, é com relação à alimentação e à imunidade, né? A gente precisa entender que a gente ter um sistema imunológico fortalecido é também uma questão importante nesse momento. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é que não existe nenhum tipo de alimento ou nenhum superalimento que vai fazer com que a gente fique imune à infecção do coronavírus, né? Então, assim, o que a gente pode estar tentando fazer para melhorar a nossa imunidade? Em geral, é comer bem, né? Como eu mencionei anteriormente. Fruta, verdura, legumes, ter uma base boa de alimentação. Mas alguns pontos são importantes, a gente pode citar aqui para vocês. Então, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C, né, que são frutas cítricas, vegetais verdes escuros, tomate, manga, morango, são opções de alimentos ricos em vitamina C. Muita gente me pergunta se existe a necessidade de suplementar a vitamina C. Então, assim, eu normalmente não indico a suplementação de vitamina C, porque a vitamina C é uma vitamina que a gente atinge muito fácil na nossa alimentação, né? Então, assim, existem casos e casos. Claro que vão ter casos que vai ser importante a suplementação, mas eu acredito que na maioria dos casos não é necessário fazer essa suplementação de vitamina C, tá? Outros alimentos que contribuem para a imunidade, né? Alimentos ricos em zinco. O zinco é fundamental para a imunidade, tá? Então, alimentos como cereais integrais, frutos secos, as carnes em geral, são alimentos fontes de zinco. Alimentos fontes de selênio também contribuem. Então, uma dica importante: castanha do Pará é rica em selênio, 2 castanhas do Pará por dia já são suficientes, tá? Alimentos ricos em ômega 3 também ajudam. Ômega 3 é uma gordura boa que pode favorecer, né, a questão de inflamação, né? É um nutriente antioxidante também, tá? Então ajuda na imunidade. Então, alimentos ricos em ômega 3, como peixes, salmão, atum, cavala, cavalinha, frutos secos também são ricos em ômega 3, chia, linhaça, né? A vitamina D, que é muito falada também para a questão de imunidade, né? Realmente ela é importante. Existem alimentos ricos em vitamina D, como esses peixes também, né? O salmão, atum, manteiga, os ovos. A grande questão só da vitamina D é que a gente realmente precisa do sol para ativar essa vitamina D, né? Então, não adianta só a gente consumir a vitamina D. Então, o ideal seria tentar pegar mais ou menos 20 minutinhos de sol por dia, né? Eu sei que nesse momento de confinamento é um pouco mais complicado, mas quem puder, né, 20 minutinhos de sol é uma dica importante para a gente poder ativar essa vitamina D. E a suplementação de vitamina D também muita gente me pergunta, e qual é a recomendação hoje, né? A gente suplementa se a pessoa tem a deficiência, né? Isso que seria o ideal. Então, mediante um exame de sangue, a gente analisa as taxas do indivíduo e se ele tem a deficiência de vitamina D, a gente realmente precisa suplementar, tá?
Alguns outros alimentos importantes para a imunidade que a gente pode citar é o gengibre, alho, cebola, pimenta, própolis também é uma boa dica. Então, por exemplo, 10 gotinhas de própolis a gente pode também estar usando. Então, essas são mais ou menos algumas dicas que eu dou para vocês de alimentos imunidade, desculpa. Além de tentar de seguir uma alimentação saudável, né? O que tem mais que a gente pode fazer para a imunidade? Exercício físico. Eu sei que a gente está confinado, mas existe a possibilidade da gente adaptar, né? Dá pra gente fazer exercício em casa, tá? Beber bastante água, se hidratar, é fundamental a hidratação. Então, mais ou menos de 2 a 3 litros de água por dia, né? É o que a gente normalmente indica. Descansar, né? Ter um bom estilo de vida também, né? Em geral. Evitar bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo. E é isso, tá? Agradeço a atenção, espero ter contribuído. E juntos a gente sai dessa. Vai passar. Tchau!